era uma homenagem aos deuses do Olimpo, né? E até hoje, né, é uma outra conferência, a presença da religiosidade, né, no futebol. Eu comecei a sessão hoje falando, né, da questão do futebol e do sentimento de quase que religioso de luto com relação às pessoas falecidas, aos jogadores falecidos. A Olimpíada é feita em honra aos deuses do Olimpo, né? A coroa de louros que se colocava era uma coroa de louros que tinha articulação com os deuses do Olimpo. Então, o esporte está intimamente relacionado com a religião. Então, um menino, né, pode seguir uma carreira religiosa, seja qual for a religião, ou pode seguir uma carreira no esporte, ele estará fazendo uma sublimação das pulsões parciais, das velhas questões das funções parciais. As pulsões parciais, para o Freud, são aquelas funções que estão ligadas às zonas erógenas, tá? E toda essa questão da religiosidade está ligada também às zonas erógenas. Aquilo que é pecado, aquilo que é proibido, aquilo que é permitido, que não é permitido, enfim, tudo isso está relacionado com a sexualidade infantil, que o Freud também descreveu num livro dele, num artigo dele, que são os 3 ensaios, né, da sexualidade, 3 ensaios da sexualidade humana, né? A ciência, a sublimação para o campo da ciência é a sublimação que faz com que a pessoa faça questões e formule perguntas. Lembra aqui a famosa frase do Einstein: o cientista não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que vive no limite da ignorância, porque senão ele não seria cientista. A função fundamental do cientista é perguntar. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que vai ser aquilo? Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos da sublimação, da inspiração voltada para a questão da ciência. E a terceira fase é a arte, que é a forma mais conhecida, talvez, né, não menos nobre, mas muito nobre, da expressão sublimatória do ser humano, né? A arte significa reproduzir, ou algum sentimento, alguma emoção humana e que tem, de uma maneira ou de outra, relação com as pulsões parciais. Então, eu vou também trazer alguns exemplos da questão da sublimação para cada uma dessas, da inspiração em cada uma dessas 4 possibilidades sublimatórias. Então, a inspiração, ela vai estar articulada num campo em que você vai ter que ser considerado o dom, o talento e a capacidade sublimatória. De todas esses 4 elementos, esses 3 elementos, a inspiração inclusive, a única, né, que qualquer um pode fazer é a sublimação. Porque cada um de nós não precisa ser artista para fazer sublimação. Basta que a gente tenha sensibilidade artística. O artista propõe um caminho, o cientista propõe uma descoberta, ou uma religião propõe uma ideia religiosa, o esportista. Quando a gente se identifica com aquela proposta artística, religiosa, culto científico, etc., nós estamos fazendo o processo sublimatório. Por isso que eu acho muito importante, né, num trabalho de análise, né, a gente se voltar para as questões que vão estar ligadas à sublimação. Consumir arte, consumir ciência, consumir religião para quem escolha uma religião, ou consumir um esporte, são questões fundamentais. E são questões fundamentais para um ramo da psicanálise que vem se desenvolvendo atualmente e que eu tenho procurado trabalhar muito, que é a questão da psicanálise com pessoas idosas, né? O Freud dizia que até 50 anos
né, era a idade máxima para fazer psicanálise. Hoje em dia, isso acabou, né? A gente botou por terra esse tipo de coisa, e o caminho da análise do senior citizen, né, cidadãos seniors, é o caminho da sublimação, é o caminho da arte, é o caminho da ciência, é o caminho que eu chamo de musculação cerebral, né, para que a gente possa manter viva, né, o nosso amor pela humanidade, porque a gente não pode esquecer nunca que a sublimação é um ato de amor à sociedade. Você abre mão do individualismo, né, da pulsão parcial, e entra no campo da cidadania, entra no campo da generosidade da sociedade. Todo artista, ele dá de si, ele arranca de si um pedaço e dá para o povo, né? É uma forma de definir a arte, ou mesmo o esporte, ou mesmo a religião, enfim, né? Vamos então começar para o nosso tema de inspiração. A palavra inspirar é uma palavra respiratória, né? É colocar alguma coisa para dentro, né? Inspirar, né? E um conceito que, entre vários conceitos que eu procurei de sublimação, eu gostei desses depoimentos que nós vamos ler aqui rapidamente, né, para introduzir o tema. Primeiro, Camões nos Lusíadas. No início dos Lusíadas, Camões disse: cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. E se sempre em verso humilde celebrado foi de mim o vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado. Para quem que ele está falando isso? Para as Tágides. Quem eram as Tágides? Eram as musas do rio Tejo. As musas do rio Tejo. Então, o Camões, ele vai para as musas do rio Tejo e pede que as musas o inspirem. E isso é uma forma religiosa de inspiração, né? Percebe como é que a religião está aí? As musas do rio Tejo, as Tágides, vão inspirar Camões para que ele possa fazer esse cântico do povo lusitano. Né? Um outro exemplo, outro depoimento é o do Picasso, que é aquele espanhol pragmático, né? Trabalhador, nunca vi um sujeito para produzir tanto na vida. Né? Ele dizia o seguinte: que a inspiração chegue não depende de mim. Não depende de mim. A única coisa que eu posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Eu acho isso de uma praticidade e de um estilo de vida, que o Picasso era um pintor. A história dele é muito sugestiva disso, né? O pai era um pintor, era um retratista em Málaga. Um retratista normal, comum, pintava pessoas da classe média, nobre, em Málaga. E o Picasso pequenininho ia atrás dele com um caderninho rabiscando, né? Eu cheguei a ter a oportunidade de ver em uma casa que o Picasso morou em Barcelona, uma exposição desses desenhos do Picasso infantil. É genial, é uma das coisas lindas, né? Um belo dia, ele começou a ajudar mais o pai. Levava as coisas, levava os pincéis, né? Um belo dia, o pai fechou a maleta de tintas e de pincel, entregou para ele e disse o seguinte: vai ser pintor. Pintor agora é você. Isso é que os ucranianos gostam de chamar a lei do pai, né? Que o pai autorizou, né, o filho a ser o pintor, e ele seguiu isso ao pé da letra. Ele foi... Pode ter sido tudo, né? Pode ter sido mulherengo, pode ter sido um bom vivant, pode ter sido muitas vezes grosseiro, mas ele foi um pintor. Ele levou isso a ferro e fogo por toda a sua vida. E ele trabalhava numa rotina absolutamente de um funcionário público, né? Ele ia para o ateliê e pintava.
Ele tinha uma pessoa que estava fazendo cerâmica, ele ia para lá, aprendia e fazia um monte de cerâmica. E era assim a atividade do Picasso, né? O outro depoimento é do nosso Chico, né? Esse é grande, é uma entrevista que ele deu para a revista RS, uma revista internet, se não me engano, né? Eu vou ler isso. A imagem romântica, ele chama isso de imagem romântica, do artista na sociedade, tem mais a ver com inspiração. Você está na padaria, baixa a inspiração. Botei em vermelho que eu vou voltar a falar disso mais na frente. E escreve a letra. As pessoas não pensam que fazer música é um esforço consciente. É e não é. Fazer música tem algo de mágico. Algo que corresponde a essa ideia romântica. Porque você não faz a música quando quer. Você não escreve e tem uma boa ideia quando quer. Agora, você tem que estar disponível. Isso é uma condição que o Chico toca rapidamente. Eu vou tratar com isso com mais detalhes mais na frente. Você tem que estar disponível para as ideias surgirem. A centelha, que é outra característica da inspiração. A inspiração é uma centelha. A centelha que desencadeia a música continua tendo um certo mistério. A partir daí o trabalho é trabalho. Você tem uma técnica, tem uma experiência, dificilmente você vai escrever na padaria, mas pode, por exemplo, fazer o uso caminhando, como ele faz muitas vezes, né? Eu costumo dizer que quando ele está passando na praia, a pessoa olha para ele, lá vai o Chico coçando o saco. Ele diz assim, mal sabem eles que é a hora que eu mais trabalho, é a hora que eu estou trabalhando, que ele vai elaborando e vai associando sobre as ideias. Mas criar, eu preciso de um instrumento para criar, eu preciso de um violão. Agora, a letra, eu posso andar com uma maquininha dessas, um fone de ouvido, ouvindo uma música, desenvolvendo numa caminhada, ou até mesmo na padaria. Eu estou o tempo todo a serviço dessa música. Então, ele trabalha aquilo que um dia, uma hora no trabalho dele foi inspiração. O resto é trabalho, né? Se estiver no restaurante conversando, posso ter uma ideia que vai me tirar daquela conversa e me levar de volta para a minha música. É um pouco das duas coisas. Então, eu chamo a atenção dessas coisas que o Chico fala. Primeiro, que a inspiração baixa. Ele é como se fosse, né, no espiritismo, né, ou no candomblé, o cavalo daquele santo que abaixa ali nele. A ideia vem, né? Tem algo de mágico, tem algo que você não explica de onde vem. Isso aí eu vou tentar mexer com isso também. Tem que estar disponível, tem que ter uma mente que está disponível para a criação. Se é um pintor, tem que estar com a mente disponível para a forma, para a cor, né? Para o que a gente vai dizer. Se é um músico, tem que estar disponível para o som. Se é um poeta, tem que estar disponível para a literatura, para a poesia. Tem que estar, se é um psicanalista, tem que estar com ouvido para os seus clientes que vão, né? Porque eu chamo, a inspiração é muito parte também daquilo do trabalho analítico, da interpretação. Vou voltar ao assunto daqui a pouco. E a centelha, né? Essa definição da centelha é uma característica também muito importante do processo de inspiração. E continuo falando da questão do mistério. O outro depoimento é do Aldir, meu querido amigo. O Aldir, naquele jeito dele, né? Duro, né, de tratar, duro e doce, né, de tratar as coisas. Ele diz que fazer letra é como ser atropelado por um caminhão cegonha, que em vez de transportar carro, transporta guindastes e tratores. Então o sentimento do Aldir é que a letra vem para ele, né, com a rapidez de um atropelamento. Está lá o corpo estendido no chão, né? Está lá o Aldir estendido no chão, atropelado por uma ideia que vai fazer uma música, vai fazer uma letra, enfim. É a ideia que ele tem de inspiração. Eu acho muito interessante essa contribuição também do Aldir. Vou até olhar tudo aí. Daqui a pouco. O apóstolo Paulo, peguei alguma coisa da religião, e o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: toda escritura, né, o apóstolo
evangelista, é produto do sopro divino, exalada por Deus. Então a centelha aí, ele entende como religioso de uma inspiração divina, é um sopro divino. E a ideia de sopro, que é uma coisa que tem a ver com sublimação, né, com gás, com sopro, né, do Freud, né, é muito usada para fazer referência ao processo inspiratório. Alguma coisa me soprou. João Cabral de Melo Neto, foi outro grande poeta brasileiro. O trabalho de arte deixa de ser essa atividade limitada, de aplicar a regra, posterior ao sopro do instinto. Até o João Cabral, que era uma pessoa muito racional, né, e trabalhava exaustivamente o texto, vai fazer referência ao sopro do instinto. Em vez de instinto aí, eu como psicanalista leio pulsão, né? É o sopro da pulsão, é alguma coisa que acontece com a gente, ou com o artista, ou com o psicanálise também, que vem da pulsão. Ernesto de Melo e Castro, que é um poeta português. Esse vai dar uma outra dimensão ao problema da inspiração, que eu acho que vai contribuir também com as ideias psicanalíticas sobre isso. Ele diz o seguinte, que o poeta inspirado não existe. Mesmo os poetas populares, analfabetos, tanto os do Alentejo, como em Portugal, como os nordestinos do Brasil, têm uma profundíssima cultura poética, recebida por via oral, e são herdeiros de um saber indissociável de suas existências. O que é isso? O que é essa herança? O Freud dizia que cada vez mais nós somos dirigidos pelos nossos ancestrais. Isso está dentro da nossa constituição psíquica, que é dentro do nosso superego. E dentro daquilo que o Freud entendia como inconsciente. O Freud não entendia inconsciente, como depois veio a ser descrito pelo Lacan, né, como alguma coisa da ordem da linguagem só. Tá? O inconsciente trazia também esses aspectos atávicos que têm relação com a cultura. A gente reconhece, quando tem um poeta nordestino, a gente reconhece a nordestinidade dele, da mesma maneira que a gente reconhece a gauchês, né, de um poeta, né, do sul. Então há uma certa ancestralidade na poesia. É claro que não precisa ser analfabeto, mas o poeta popular, aquele poeta que canta na feira, se dá um mote para ele, ele improvisa aquilo, né, com o mote que é dado a ele, de uma forma tipicamente nordestina. Ali tem uma herança nordestina, tem uma marca nordestina. Vitor Hugo, ele vai falar, comparando a liberdade em filosofia, e dizer que a liberdade em filosofia é a razão. Em arte é a inspiração, é a forma de ser livre em arte. E em política, o direito. Então, é importante nos nossos momentos, né? Manuel de Barros, a voz de um passarinho me recita. Eu acho isso de uma... É o contato com a natureza, né? É aonde vem a percepção que ele capta e transforma em poema. Então é o sopro, né? É quase que religioso essa ideia do Manuel de Barros, cara. O canto do passarinho, né? A voz de um passarinho me recita. E não ele recita o canto do passarinho, é o contrário, né? É muito interessante isso. Conceito de inspiração. Chegamos aqui numa grande música que foi escrita, se não me engano, em 2004, deixa eu ver a data. 2007. É uma música do João Nogueira com a letra do Paulo César Pinheiro. Vocês conhecem essa música? Eu ia trazer, junto com esses slides, juntar o som aqui, mas depois fiquei comigo, está tudo errado. Então eu resolvi dizer assim, bom, vocês conhecem a música, João Nogueira. Não, ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interfere com o poder da criação, né? Então ele vai dizer
que não precisa estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar num lugar mais bonito, né, em busca da inspiração. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Isso é muito